continuando então, a gente vai criar aqui, olha, adicionar, né, um novo item que era uma nova classe, né, tá certo? Então, ele vai adicionar uma nova classe. Essa classe, ela tinha o nome de mensagem. Mensagem, ok? Mensagem. Tá, todo mundo já deve ter adicionado a classe, né? Então, você adiciona a classe. Então, você escreve mensagem, né, aqui embaixo. Tá certo? Como é que você sabe que é uma classe? Porque eu defini como sendo uma classe, né? Então, é uma classe, não mensagem, eu vou adicionar, né? Adicionar, tá? Eu estou adicionando uma classe, ele me abre. Então, observe aqui, olha, eu tenho uma mensagem.cs, o program.cs, tá certo? O mensagem, ele tem o mesmo namespace, que é o teste classe, é o nome do namespace, e aqui, o program.cs, né, ele tem o método main, é o que vai disparar todo o processo. Ok? Bom, aqui na mensagem, então, eu tenho uma classe chamada mensagem, né? Então, nós vamos colocar nessa classe mensagem, vamos definir um método, né? Esse método nós vamos chamar aí de mostra mensagem, que na verdade é uma função. Então, qual é a característica de um método? Então, ele sempre tem retorno, né, e o nome. Então, o nome seria o quê? Mostra, ou se você quiser colocar mostrar mensagem, pode ser, né? Mostrar mensagem é o nome do método, ok? Abre e fecha chaves, ok? Bom, qual é o retorno dele? No nosso caso, vamos utilizar o retorno void. O que significa retorno void? É uma função como sub, né? Lembra do sub? O sub, quando você criava, ele gerava uma macro. Ou seja, ele fazia um monte de coisas, executava um monte de instruções e não retornava valor. Diferentemente da function. A function sempre retornava valor. Ok? Bom, nesse caso, então, esse método, né, chama mostrar mensagem, tá? Vamos colocar aqui uma mensagem usando console, né? Então, console, né, ponto writeLine, por exemplo, ok? E aí vamos colocar a mensagem aqui. Por exemplo, sei lá, estou na mensagem. Ok? Estou na mensagem. Ou seja, estou na mensagem significa que estou na classe mensagem. Estou na classe mensagem. Tá? Estou na classe mensagem. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Tá? Então, ó, eu tenho então uma classe. Essa classe tem um método só. Pessoal, o método é uma função, né? Normalmente, só um detalhe, gente, mas normalmente a função ela começa com letra minúscula, né? Essa é a ideia, né? Mostrar mensagem, normalmente ela começa com letra minúscula, tá? E a classe normalmente com letra maiúscula. Ok? Então, vamos observar duas coisas. Primeiro, a classe se chama mensagem e a função que eu estou usando se chama mostrar mensagem. Tudo bem? Beleza? Bom, veja, eu estou trabalhando numa classe separada, ele tem outro arquivo, né? Então observe que ele tem outro arquivo aqui, tá? E aí, a minha classe mensagem só tem uma funçãozinha, só tem um método. E esse método se chama mostrar mensagem. Muito bem. A gente vai salvar, por exemplo, e vamos lá no program, onde está o main. O main está aqui, ó. Né? O método main está aqui, ó. Tá certo? O método main está aqui. Tá? Muito bem. Daí, tá todo mundo aqui, gente? Todo mundo? Bom, daí o que acontece? Eu tenho uma classe chamada mensagem. Aí lembra que eu falei para você que era um objeto? Objeto era um exemplar. Era uma instância, né,
um elemento lá, né? Você tira um exemplar daquela classe. Então, a minha classe se chama mensagem. Ó, ela já apareceu aí. Observa que ela já apareceu aí, mensagem, uma classe, tá? Digamos que o meu objeto se chame M, tá? Para eu instanciar, criar um objeto, eu uso o comando new. New. E aí, olha que já apareceu aqui qual é a classe que eu estou criando. Melhor, qual é a classe que eu estou criando um objeto. Pessoal, o nome que se dá na criação de um objeto, quando você pega um exemplar da classe, isso se chama instanciar, tá? Porque, na verdade, a instância dá a ideia de exemplar, ok? Oi? O que significa abrir e fechar parênteses significa que eu estou trabalhando com uma classe, né, aqui no caso. É igual, por exemplo, quando eu estou definindo uma variável. Eu coloco o tipo de dado aqui, ó, e logo em seguida eu defino qual é a variável, o nome da variável. Oi? Esse M significa que M é tudo aquilo que aparece na mensagem. Tá? M representa a mensagem. Então, esse aqui significa que o abre e fecha parênteses aqui significa que eu estou criando, através do método new, né, ou do comando new, eu estou criando um objeto, né, da classe mensagem. Eu poderia fazer isso de duas formas. Se você quiser dividir isso também, você pode dividir isso. Só vou te dar um exemplo, você pode fazer assim, ó. Mensagem M. Opa, coloquei assim, né? Mas você poderia fazer assim, ó. Mensagem dividindo, né? Por exemplo, M1. Tá? Isso é uma definição, não é? Declaração de M1. Aí M1 é o quê? M1 é igual ao quê? Ele é um objeto do tipo mensagem. Eu posso fazer assim também, tá? Ó. Tá? Ele aceita assim também. Ou eu posso criar numa linha só, ou eu posso criar duas linhas. É a mesma coisa. Tá? Então, sempre que você for instanciar significa você pegar um exemplar do objeto, um exemplar, tá certo? Um exemplar. Então, você tem o quê? M, né, é no tipo mensagem, porque eu já defini aqui. Agora, como é que... Porque, na verdade, são duas coisas diferentes. M1, né, no caso, M1 é um objeto, eu só declarei o objeto, eu não criei o objeto, eu só declarei. Tá, pessoal? Então, vamos lá, só para observar, quando eu faço aqui, ó, mensagem M1, eu estou apenas declarando que M1 é um objeto da classe mensagem. Só que eu não criei o objeto ainda, ele não existe. Eu não aloquei espaço para ele. Tá certo? A partir do momento que eu fizer esse comando aqui, eu estou alocando, eu estou criando um espaço em memória para guardar aquele objeto. Então são duas coisas diferentes. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, e daí? E daí, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso utilizar aquela mensagem que eu tinha lá na classe mensagem. Lembra que esse era o método, tá? Esse era o método, ok? E esse método está com a palavra void. Só que esse método, ele está na classe, né, mensagem, e o objeto é M. Então eu posso fazer o seguinte, ó, M, ponto, a hora que eu faço ponto, deveria aparecer aqui, né, o elemento da minha classe mensagem. Porque, na verdade, é o método. Por que não apareceu? Né? Deixa eu ver se tem que salvar isso aqui. Deveria aparecer o... Oi? Ah, verdade. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Isso mesmo. Aqui tem que ser público, é o método público. Muito bem, bem lembrado. É isso mesmo, é o método público. Tá? Esquecemos de colocar público. Público significa que ele é visível dentro de outras classes. Porque tudo que você criar nessa classe, ele fica fechado na classe. Fica fechado na classe. Tá certo? A partir do momento que você utilizou, né, esse objeto, veja, eu estou numa classe program e estou chamando um objeto dentro dessa classe. Ok?
Ele faz isso, faz. Só que realmente, se você não colocar que aquele método ele é público, né? Ele é público, realmente você não vai enxergar. Ou seja, é um método que pode ser visível em mais de uma classe dentro do meu pacote, né? O nome space chamado test class. Agora, então, o mostra mensagem apareceu aí, ó. Tá vendo? Agora sim apareceu o mostra mensagem. Detalhe que nós havíamos esquecido. Ok? Bom, então mostrar mensagem. Se você quiser usar para M1 também, ele vai funcionar, tá? O M1 também deve funcionar. Olha só, ó. É óbvio que aparecem as duas mensagens, né? As mensagens são iguais. Tá certo? As mensagens são iguais porque nós criamos dois objetos iguais. Ok? Então não precisa. Aqui vamos usar o console, né? readkey, só para parar, né? O console readkey. Tá ok? Para ele parar, né? E você enxergar então qual é a mensagem. Ok? Bom, então, na verdade, eu tenho então uma classe mensagem que tem apenas um método, né? E aí, se você executar, ele vai simplesmente mostrar a mensagem. Ok? Então, a ideia é mostrar estou na mensagem. Quem quiser colocar estou na classe mensagem, né? Tá certo? Poderia colocar também. Então, olha só. Quando eu falo que estou na mensagem, né, no caso, significa que ele executou então o método, que estava aqui em mensagem. Esse método aqui, ó. Tá, mostrar a mensagem. Então, ele executa aqui. A partir de outra classe, eu estou criando então um outro objeto. Ok? Estou criando outro objeto. Por quê? Porque eu estou acessando essa outra classe, né, usando a sua instância. Ok? Então, isso é o método void. Tá? Bom, no caso, eu poderia passar parâmetro. Ok? Eu poderia passar um parâmetro. Tá certo? Então, se você quiser agora, aqui na mensagem, ó, na mensagem, a gente pode criar um outro método, ok? Podemos criar um outro método. Então aqui, olha só, vamos criar um método, por exemplo, usando void. Vamos colocar aqui, ó, só mostrar, por exemplo. E aqui vamos colocar uma string message, por exemplo, ok? E aqui abre e fecha, a gente pode colocar então um console, uma outra, usando writeLine, ok? E aí podemos colocar aqui mensagem e vamos colocar o valor da mensagem, que é o quê? É message, ok? Message. Então veja, qual é a diferença entre esse método e esse outro? O pessoal pode observar aqui a diferença entre esse método, mostrar a mensagem, e o outro, mostrar, é que esse aqui tem o quê? Ele tem um parâmetro. Significa que eu preciso, na hora de chamar, colocar alguma coisa aqui dentro. Se eu não colocar alguma coisa aqui dentro, ele não vai mostrar o que eu quero. Tudo bem? Então eu preciso definir alguma coisa, né, para que ele possa mostrar aonde? Dentro desse comando writeLine. Tá certo? Tudo bem, gente? Então a diferença é que tem alguma coisa que vem de fora, que vai ser necessário para que eu possa executar esse método. Bom, nesse caso específico, então, o mostrar, então, existe o mostrar mensagem e m. O quê? Mostrar, ó. Tá vendo? Mostrar. Ele pede que você entre casa da titia. Vamos ver se ele aceita o método, se ele aceita parâmetro desse jeito. Mostrar, ele vai ter que mostrar duas mensagens.
Porque eu estou executando duas funções separadas. Uma função se chama mostrar mensagem e a outra se chama mostrar. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que colocar alguma coisa aqui no meio do parênteses. Tá certo? Entre parênteses. Tem que colocar alguma coisa aí. Tá? Então, na hora que eu executar, tá? Ele colocou mensagem casa da titia. Tá certo? Por que ele colocou a palavra mensagem? Porque lá, na função mostrar, aparecia a mensagem e logo em seguida ele pedia para você colocar alguma coisa. Tá certo? Ele pedia para você colocar alguma coisa. Tudo bem? Então, olha só a função. Né? Olha só a função. Ok? Como que é a função? Né? Estou aqui, a classe se chama mensagem. Classe mensagem. O método é mostrar mensagem. E o outro método é chamado de mostrar. Ok? Aí eu tenho uma string, né, uma string dentro. Essa string, veja, é igual C, né? C. String é o tipo, MSG é o valor, é o identificador, né? Que é o nome da variável. Ok? Aí eu estou usando aqui, ó, lembra? Como é que faz para você mostrar variáveis usando o comando writeLine? Você usa o colchete com o número. Né? E esse número é 0, 1, 2, 3, colocando em sequência a ordem em que as variáveis vão aparecer. Tá? Professor, toda vez que eu acessar o método, eu vou usar o nome do objeto? O nome do objeto? Sim, toda vez eu vou usar o nome do objeto. Ok? Então, o nome do objeto é M ou M1. Então, M é o nome do objeto e o ponto mostrar é o quê? É o método. Ok? Bom, o que eu poderia fazer aqui? Né? Vamos fazer aqui. Tem alguém aí ferido em combate? Alguém está ferido em combate, está perdido, está atrasado? Hein? Oi? Aqui na mensagem. Alguém ferido em combate? Tá? Então, o que a gente pode observar, né? Eu até coloquei a palavra, né, aqui, mensagem, né? O que vai aparecer aqui é a variável, ou o conteúdo da variável string, né? Chamada mensagem. Tudo bem? Agora, o próximo passo aqui, vamos fazer a leitura de um dado. Então, leitura de um dado, vamos usar o comando console. Então, console, ponto, o quê? Console writeLine, o quê? Sei lá, entre com uma frase. Ok? Entre com uma frase. Tá? Então, no meu main, se você quiser, pode usar um /n aí, né? Um /n, entre com uma frase. Ok? Bom, agora você vai ter que fazer o quê? Ler a frase. Uma frase normalmente é uma variável do tipo string. Né? Então você coloca lá string, por exemplo, pode-se colocar message, né? Coloca message mesmo, tá? É igual o quê? Console, né? Console.readline. Console readline. Ok? Console readline. Tá? Bom, aí você fala assim, professor, mas lá na aula passada você tinha usado o método int, né? Acho que era int to converter, né? Lembra do método converter, né? E aí você pegava o método converter e usava no console readline. Aí eu digo para você, o readline, ele é uma string. String é um conjunto de caracteres. Aí, aquele método converter, ele vai converter aquilo para double ou inteiro. Como nós queremos string normal, então
a gente pode utilizar o método normal, ou seja, a gente usa o console readline dentro, né, do main, usando uma variável string. Bom, ali, ó, string message, se você quiser primeiro declarar a variável string, message, ponto e vírgula, depois colocar message é igual, pode ser feito também. Entendeu? Todo mundo entendeu aí o que é fazer? Assim, ó. Vou colocar um exemplo aqui, ó. String message 1, por exemplo, ó. Tá? E aí, aqui, tá? Aqui, você coloca lá, message 1 é igual console.readline. Ok? Não precisa copiar isso não, que é só um exemplo, tá? Tá certo? Então, olha só. Essa linha mais essa linha. Opa! Essa linha mais essa aqui, ó. Então é essa aqui, né? Mais essa aqui. Essas duas linhas é o quê? Essa linha inteira aqui. Ok? Eu só fiz o quê? Fiz uma abreviação. Tá? Então vamos colocar em... Igual aquela hora que colocou tudo uma linha só. Isso, igual... Mensagem. Justamente. Eu posso colocar tudo numa linha só. Então vamos simplificar. Justamente. Eu posso fazer isso aí. Tá? Bom, eu simplifiquei. Tá? Bom, aonde que eu vou usar o message? Aonde que eu vou usar essa mensagem, né? Eu vou usar aqui dentro, ó. Então eu vou usar o message aqui dentro. Então agora ele já me deu a possibilidade, né, que eu possa utilizar esse dado que eu vou ler através do teclado e eu uso na função mostrar. Tudo bem? Aí eu vou salvar, tá certo? Eu posso executar agora, né? Se executar agora, ele vai pedir uma frase, né? A casa da titia Maria é bonita. Ok? A hora que eu executar, ele vai colocar a mensagem. Então, ele já jogou na minha classe, qual é a mensagem. Ok? Qual é a mensagem. Beleza? Então, o que eu mostrei para vocês é, primeiro, classe, normalmente começa... É que, na verdade, nós não fizemos aqui, mas a classe, normalmente, ela começa com uma palavra public, por exemplo. Tá certo? É porque, na verdade, a linguagem já coloca por default, né, o público como sendo o padrão do C#. Tá? Mas, se você quiser especificar claramente que é uma classe pública, você pode colocar a palavra public. Ok? Voltando no programa... Voltando, então, eu tenho o comando console readline. Ok? Eu tenho o comando aqui, comando console readline. Definimos, então, o string. Ele é privado, private. Private significa que ele é privado. Se ele está encapsulado, normalmente, a gente precisa dos chamados métodos de acesso, usando o getSet. Ok? Então, para eu acessar esse atributo, para eu fazer uma modificação, eu preciso usar, então, public message. Aqui você vai usar o get e vai usar o set. Ok? Aqui, deixa eu ver se está ok. Você tem, então, a princípio, né, o método de acesso, getSet. O get, normalmente, você retorna o valor. Então, você retorna uma mensagem. Ok? Message é o nome do atributo, né? E o set você muda o valor.
Muda o valor. Acho que falta colocar aqui, ó. Eu acho que tem o... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. O que está faltando aqui? Get... Opa. Deixa eu ver o que está faltando aqui, ó. Message. Oi? Ah, é void. Void. Message. Isso é void? Não lembro se era void agora. Pera aí. Void. Método de acesso. Deixa eu ver se tem esse parênteses aqui. Vou pegar o... Deixa eu pegar aqui a... Qual que é? Eu acho que era esse aqui. Public, tá. Não tem parênteses. Tem o tipo de dado. Tá, getSet tem um tipo de dado. Então aqui, ó, na verdade a string é o tipo de dado. Aqui não tem parênteses. E aí o getSet. Tá? Isso aqui é importante, né? Então vamos lá, ó. Só para mostrar aqui, ó. O getSet, na verdade, é o seguinte, né? Só para lembrá-los. O meu atributo chama-se mensagem. Tá certo? Para eu fazer qualquer modificação fora da classe, tá? Para a mensagem, eu preciso, né, usar o método getSet, tá? Então o getSet, o que ele tem como característica? Você usa, por exemplo, public, aqui está o tipo de dado e o nome sempre aparece com a primeira letra em maiúsculo. Tá certo? Aí você usa get, que significa como é que eu obtenho o dado, então usando return. E o set é como eu modifico o dado. Tudo bem? Como eu modifico o dado. Bom, por exemplo, vamos colocar outro exemplo aqui, ó. Private, por exemplo, sei lá, int idade. Ok? Private int idade. Tá certo? É um atributo. Ok? Como que eu faço para criar os métodos de acesso desse aqui? Idade. Então aparece a primeira palavra public, int, que é o coisa, idade, letra maiúscula. Ok? Idade, letra maiúscula. Tá certo? Aí você coloca o get e você coloca o set. Tá? O get você usa return, no caso, o que? Idade. Né? E o set, idade, recebe valor. Esse valor, pessoal, é uma variável que é criada do sistema. Tá certo? É uma variável criada do próprio sistema. Então ele já reconhece isso como sendo um retorno de valor. Tá certo? Então aqui eu tenho dois métodos de acesso para eu fazer mudanças nos meus atributos. Tá? Isso se chama encapsulamento. Java tem isso? Java tem isso. Tá certo? Então Java vai ter o método set e o método get. Tá certo? Normalmente coloca-se o quê? Por exemplo, message tracinho underline set, message tracinho get. Idade tracinho set, idade tracinho get. Isso está lá, eu não lembro se era o primeiro nome ou se usava o getSet inicialmente. Mas é da mesma forma, tá? São chamados métodos de acesso. Para você poder acessar, o conteúdo, né, dos seus elementos aí. Tá bom? No caso, são os atributos, né? Eu usei message e idade. Ok?